Boa noite! Começa agora o nosso chat para falar sobre o Programa Internacional de Trainee AG 2017. Hoje, a Superintendente de Gente e Gestão da AG, Ângela Serpa, está aqui para conversar com vocês sobre como o programa é visto pela AG. Boa noite, Ângela. Boa noite, participantes e candidatos do programa. Sejam muito bem-vindos, estou aqui à disposição de vocês. Bom, Ângela, vamos começar com a pergunta do João Paulo Castagnon. Ele disse que conhece muitas pessoas que têm o sonho de fazer parte da AG, né, inclusive ele, e ele quer saber, através das suas experiências e suas vivências dentro da empresa, o que te motiva a continuar fazendo parte dessa equipe. Bom, João, obrigada pela sua pergunta. Eu sou meio suspeita para respondê-la. Eu tenho 12 anos de empresa, entrei aqui como estagiária no iniciozinho da minha carreira e adoro trabalhar aqui. Tenho uma paixão enorme pela empresa e pelos desafios que ela me proporcionou e tem me proporcionado ao longo de todos esses anos aqui. Então, eu poderia dizer que eu não tenho um único motivo para continuar fazendo parte desse time, continuar gostando de trabalhar aqui, né? Eu tenho N motivos por eu ter 12 anos aqui e querer continuar aqui por muito tempo. É uma empresa que traz muitos desafios. Eu nesses 12 anos trabalhei em várias empresas diferentes, pelos desafios diferentes que me foram dados. E é uma empresa grande, diversificada, né, que tem grandes possibilidades aqui dentro. Eu iniciei na operação, hoje estou na área de gente e gestão, estou à frente da área de gente e gestão, então me possibilitou uma transição de carreira dentro da própria companhia. Então, em suma, eu acho que é uma empresa que te dá muitos desafios legais, que tem muita abertura e que possibilita muitas diretrizes diferentes, muitos caminhos diferentes aqui dentro. O João Paulo ele ainda fez outra pergunta muito interessante, Ângela. Ele gostaria de saber como a AG trabalha na prática os valores na empresa. Os valores, João, eles são definidos através do que, por isso que a gente chama o conjunto de valores, determina a cultura da empresa, né? E os valores a gente escreveu em função do que a gente em função do que a gente vive, do que a gente pratica, né? Então, a gente fez uma interpretação do que a gente enquanto empresa, enquanto os profissionais que trabalham aqui, e do que a gente quer ser, né? E traduziu isso nos 5 princípios que estão divulgados. Então, a gente, de fato, alguns a gente vivencia muito e outros a gente vivencia querendo ser ainda mais e ainda melhores nesses quesitos. Bom, Ângela, o Arthur West ele fez uma pergunta que tem tudo a ver com o tema do nosso live hoje. Como a cultura organizacional da AG enxerga, influencia e motiva os trainees? Bom, a gente tem um princípio específico que nós criamos o nosso futuro, e um outro que nos dedicamos a gente. Eu acredito que esses dois são grandes princípios que norteiam aí o programa de trainee, né? O programa de trainee aqui dentro da AG, ele é o nosso investimento de longo prazo na companhia. Então, a gente faz o programa de trainee para investir em futuros grandes talentos para a gente, né? Em futuros promissores profissionais para nós aqui. Então, são pessoas que vão ajudar a gente a entregar resultado, a cumprir com o combinado e a criar o futuro da empresa que a gente quer ser. Então, um trainee dentro da companhia é um profissional com um perfil de agente de mudança, né? Com o perfil de ajudar a gente a criar a empresa que a gente quer ser, a construir a empresa que a gente quer ser e ajudar a gente a crescer com a empresa nos patamares que a gente quer atingir. O Felipe de Bortoli, ele mandou a seguinte pergunta. Hoje o mercado exige do profissional a criatividade, a inovação, a adaptação às mudanças do mercado. Como Andrade Gutierrez tem feito para incluir os candidatos nessa evolução?
Eu diria que, na verdade, faz parte dos requisitos da seleção, né? Então, na verdade, a gente entende que o trainee, quando entra na AG, ele já entra com esses perfis. É um perfil mais criativo, mais inovador, não no sentido de ter tido grandes experiências em relação a isso, né? Mas com o perfil de querer fazer diferente, o perfil de querer ajudar a construir uma empresa diferente. Então, eu acho que são características que estão dentro das pessoas e dos candidatos em que a gente busca na hora da seleção. Então, eu acho que quando os candidatos estiverem selecionados para trabalhar aqui conosco, eles já vão ter isso dentro de si. E a gente vai ajudar a potencializar isso aqui dentro, não tenha dúvida. Estamos falando com a Ângela Serpa, superintendente de Gente e Gestão da Andrade Gutierrez, sobre o Programa Internacional de Trainee 2017. Envie suas perguntas nos comentários do nosso live. Ângela, muitas pessoas têm feito essa pergunta e o Diego Sanz também foi uma dessas pessoas, e ele pergunta o que você acredita que mais te ajudou para se preparar para entrar na AG? Eu acho que é um pouco do perfil. O que mais me ajudou a entrar na AG é o quanto meu perfil estava alinhado às culturas à cultura e aos valores da empresa. Certamente foi o que mais me ajudou para entrar na AG, né? E para crescer na AG foi o meu alinhamento com esses valores. Então, eu acho que nesse momento de seleção, que é o momento que vocês vão começar a passar agora, é um momento em que vocês precisam decidir se vocês se enxergam nos valores que a companhia tem e nos nossos princípios, na cultura que a gente determinou. Então, isso é o mais importante. E aí, vocês estando dentro de casa, é fundamental que você esteja o tempo todo alinhado a elas, assim, que você tenha certeza de que existe um match entre o que você valoriza, entre o que você pensa e aquilo que a empresa pratica e a empresa tem como valor. Ângela, o Gabriel Cruz, ele acabou de nos enviar uma pergunta. Ele pergunta se é possível atuar em áreas diferentes da graduação. Por exemplo, ele é formado em geologia e aí ele pergunta se ele poderia atuar numa área diferente, como relações públicas, por exemplo. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Eu sou formado em engenharia, poderia trabalhar com comunicação? Você explica um pouquinho melhor isso pra gente? Explico. Aqui, bom, eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou engenheira, trabalho na área do RH, né? E trabalhei na operação durante muito tempo, durante 7 anos, e depois migrei para a área de RH. A gente, dentro do processo de trainee, do processo de seleção, a gente não faz restrição de formação acadêmica. Então, não tem problema a sua formação, desde que você tenha interesse pelo nosso negócio, pelo nosso business, né, e tenha interesse em atuar nos lugares e nos empreendimentos em que nós estamos. Eu acho que isso é fundamental, tem espaço para todo mundo, para toda a formação. A gente teve nas outras turmas pessoas formadas em comunicação, pessoas formadas em direito, em física, enfim, temos de tudo aí, de históricos de turmas que já entraram de trainee e que hoje estão atuando dentro do negócio. Alguns em obra, outros em áreas de desenvolvimento de negócio, de proposta, outros em área jurídica, enfim, a gente tem ex-trainees espalhados aí pela empresa como um todo, sem limitação específica de formação. O importante é que você queira agregar para o negócio e que goste do nosso negócio, né? Que goste do negócio de infraestrutura, de construção e etc. para você ter um espaço aqui. Aliás, geólogos têm alguns papéis fundamentais aí em obras hoje. Ângela, o Rafael Campos pergunta qual o diferencial do programa de trainee da empresa em relação aos outros programas de trainees. Eu poderia dizer que um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje aqui a primeira etapa do programa de trainee, quando o trainee entra aqui na AG, né?
que é uma preparação robusta que a gente faz com o trainee que está dentro de casa antes dele ir para a área fim, né? Que é escolhida em conjunto do trainee com a empresa. Então, a gente faz um processo de integração bastante robusto aqui, com bastante conteúdo do que é o nosso negócio, e em seguida vocês partem para um job rotation para conhecer a empresa como um todo, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E a empresa como um todo significa que vocês vão conhecer nossa operação na África, nossa operação na América Latina, nossa operação na Europa, algumas obras aqui no Brasil e todas as nossas unidades de negócio. Então, o trainee tem uma visão que a gente chama de visão sistêmica, ele conhece o todo da empresa antes de entrar para a área específica que ele vai trabalhar. Então, ele passa a conhecer o negócio e tem muito mais segurança na escolha da área que ele quer trabalhar, na indicação da área que ele quer trabalhar, e a empresa também conhece um pouco mais do perfil dele para alocá-lo na área em que a gente entende que ele mais vai agregar para o negócio. O Arthur Lima e a Daniela Souza fizeram perguntas bem parecidas sobre comportamento. O Arthur quer saber como a AG avalia a questão de comportamentos, habilidades e atitudes do novo trainee. E a Daniela, ela pergunta se a falta de experiência profissional atrapalha no processo seletivo. Bom, vamos lá. São duas etapas, né, de avaliação em relação às habilidades, competências e comportamentos do trainee. No momento de seleção, né, antes dele entrar na empresa, depois que ele entra na empresa, nesse momento que ele vai fazer o job rotation robusto que eu comentei com vocês, e depois que ele se torna um executivo da área fim, né? Depois que termina o job rotation, ele já está trabalhando na área fim. No momento de seleção é aquilo que eu falei com vocês, o que vale, na verdade, é o alinhamento de vocês com a cultura da empresa e as experiências que vocês trazem de vida, né? Eu costumo dizer que quando a gente busca trainee que tem um período curto de formado, às vezes nem acabou de se formar ainda, né? Mas pode ter um período curto de formado, a gente não busca experiência, senão a gente não estaria fazendo um programa de trainee, estaria fazendo um programa de seleção de profissionais experientes no mercado. Então, não existe essa expectativa de que o trainee tenha uma vasta experiência profissional anterior. Mas são experiências de vida e vivências que você teve ao longo da sua vida que nos demonstram ao longo das etapas do processo seletivo que você tem um alinhamento com nossos valores e com nossos princípios. Então, essa etapa ela é primordial, e o teu comportamento e as tuas habilidades são avaliadas à medida que você vai nos apresentando isso nas etapas do processo seletivo. Quando você já está dentro de casa, já foi selecionado na primeira etapa, que é a etapa de integração e a de job rotation, a gente vai acompanhando o comportamento de vocês através de sessões de feedback. O programa de trainee tem uma etapa tem um programa de tutoria daqui dentro da empresa, acompanhado de um programa de coaching que a gente vai fazendo junto com vocês um acompanhamento do desempenho e da melhoria de cada comportamento necessário de vocês aqui dentro. Então, vocês não vão entrar e simplesmente serem jogados aqui e ter uma expectativa em relação ao desempenho. A gente faz um acompanhamento muito de perto. E depois que vocês entram na área fim, vocês passam a fazer parte do processo de avaliação de desempenho de qualquer outro executivo de dentro da companhia, que é o que a gente chama de ciclo de gente, que é um processo de avaliação de desempenho robusto, que tem uma avaliação 360, tem uma reunião de gente colegiada, onde você é avaliada, tem sessão de feedback com o seu gestor. Então, o tempo todo você tem retorno de como você está indo em relação ao teu desempenho técnico, em relação ao teu desempenho e ao teu comportamento na função que você está realizando aqui. Ângela, o Rômulo Carvalho pergunta como é o processo de direcionamento funcional do trainee na empresa.
Bom, o processo de alocação do trainee aqui dentro da empresa, ele acontece de uma forma bastante estruturada. Depois que vocês passam por todo o Job Rotation, vocês vão conhecer todas as áreas da empresa, né, sem exceção. E a empresa num determinado momento, que é mais na fase final do Job Rotation de vocês, mapeiam as possibilidades de vagas existentes na empresa, ou seja, a possibilidade de lugares e gestores com quem tem possibilidade, ou seja, tem vaga aberta para trainee dentro da companhia. E aí o trainee pode escolher se candidatar para algumas dessas vagas e ele faz uma entrevista com o gestor daquela área, conhece o gestor daquela área, muitas vezes já conhece antecipadamente dentro do Job Rotation. Enfim, ele vai conhecer a empresa como um todo e depois ver aonde ele mais se identifica, aonde ele mais vai agregar valor, né? E faz uma entrevista para ter esse match da necessidade da empresa e do perfil do profissional, para que a gente consiga potencializar o que ele pode agregar para o negócio, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente ter certeza que esse é o nosso papel enquanto agente de gestão no programa, que a gente tem certeza que a gente vai botar o trainee no lugar onde ele mais vai ser potencializado, onde ele mais vai poder entregar ao máximo aquilo que ele tem de capacidade. Estamos falando com a Ângela Serpa, superintendente de gente de gestão da Andrade Gutierrez, sobre o Programa Internacional de Trainee da AG. Você que chegou agora, boa noite. Ângela, estamos aqui com a pergunta da Luana Martins. Durante o Job Rotation, o trainee atuará na operação ou o programa focará na gestão e logística? Bom, durante o Job Rotation você atua nas duas áreas. Você tem um período inicial. O primeiro mês ele é no escritório, aqui no Rio. Você tem um encontro com a maioria dos diretores e presidentes de negócio da empresa, e aí conhece um pouco como o business funciona, como o negócio funciona. Depois você parte para um job para as áreas, então são todas as áreas corporativas e áreas de negócio da empresa. Você vai conhecer a área de gestão, você vai conhecer a área de suprimentos, você vai conhecer a área jurídica e você também vai conhecer a área de prospecção de negócios, a área da engenharia e depois você tem um banho de loja que a gente chama de excelência operacional, né? Para poder ir para as obras, conhecer a nossa operação. Então, durante o Job Rotation você conhece rapidamente algumas das nossas operações, como eu falei, na África, na América Latina, e depois você vai ter uma imersão de alguns meses em uma operação nossa, em uma obra nossa mesmo, para poder vivenciar o nosso core business. Fernando Lima, ele acabou de fazer uma pergunta aqui no nosso live. É fundamental ter fluência no inglês ou é algo que pode ser aperfeiçoado posteriormente? Para a seleção é fundamental que tenha a fluência em inglês. Ajuda muito a gente, o trainee, dentro desse modelo de criar o nosso futuro, né, que é um dos nossos princípios. O trainee é a nossa grande aposta pro que a gente tem de objetivo estratégico de internacionalização, né? De ampliar a nossa internacionalização, porque a gente já está lá fora. Então é fundamental que isso já esteja bem desenvolvido. É claro que pode ser mais bem desenvolvido ainda dentro de casa, mas é fundamental que isso já venha de uma forma estruturada. Tiago Santos pergunta o quão relevantes são as decisões de um trainee dentro da Andrade Gutierrez. Bom, eu posso dar alguns exemplos para vocês de ex-trainees. A gente tem hoje um ex-trainee da primeira turma, que é o responsável por toda a área financeira do nosso mercado Europa, África e Ásia, que é um mercado super em ascensão hoje na empresa. Hoje ele é praticamente o CFO de lá. A gente tem
ex-trainee que foi responsável pelo estudo de aquisição da Danish Group, que é a empresa de projetos do ramo de Food and Beverage que a gente fez aquisição no ano passado. Então, a tomada de decisão é do tamanho da oportunidade que você escolhe aqui dentro da empresa. É isso que eu digo aqui, né? Vocês conversaram com a Isabela, que é uma ex-trainee também que trabalha aqui na área. Foi o último live que vocês tiveram, né, dentro da área de carreiras. Ela foi responsável por redesenhar todo o nosso processo de avaliação de desempenho aqui. Então, basta querer. Eu só posso dizer isso. O Elvis, ele pergunta se não for aprovado esse ano, ele pode ir para uma outra área no ano que vem? Ele pode ser selecionado para ir para uma outra área no próximo ano? Pode. O trainee pode se inscrever no programa quantas vezes ele quiser, sem problema nenhum. E os trainees que não passam, como o filtro ele é muito apertado, né? Os trainees que não passam, não são selecionados, eles todos entram os candidatos que não forem selecionados entram para o nosso banco de dados, e sempre que surge vagas para recém-formados, essas pessoas são priorizadas. A gente já teve alguns exemplos aqui de candidatos que não passaram no programa de trainee, que hoje estão super bem aqui dentro da companhia, porque tiveram outras oportunidades e eles se encaixaram super bem no perfil e entraram, né? A gente, nas etapas finais, o processo fica super acirrado, a gente tem muita gente boa e não necessariamente tem vaga para todos, e não significa que ele não pode trabalhar no Andrade Gutierrez, de jeito nenhum. O Matheus Jesus, ele fez uma pergunta: quando o profissional entra, né, nesse contexto de trainee e se depara com aquele mundo novo, né, desconhecido por eles, né, um mundo novo de exigências, qual é o principal conselho que você daria para esse trainee iniciante? Eu acho que o principal conselho venha com a mente aberta, entre na empresa com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer diferente. Conheça a empresa da forma mais profunda possível. O Job Rotation uma parte do programa super robusta e super bem estruturada, onde vocês têm a oportunidade de conhecer cada canto da empresa. Então, assim que entrar e que for selecionada, esteja aberta para todas as oportunidades que aparecer e abra a cabeça para entrar a maior quantidade de informações possíveis em relação à empresa, para que você possa aplicá-las, né, depois que você entrar na área fim da melhor maneira possível. Então, estar aberto para as novas oportunidades, conhecer novas áreas e novas. Acho que a logística, a área de suprimentos, a área de gestão, de RH, é tão importante ser conhecida quanto a área de operação, a área de prospecção e a área de negócio. Então, nesse momento, que é um momento de construção do profissional que vocês vão ser dentro da empresa, é fundamental que vocês queiram conhecer a empresa como um todo na mesma profundidade. Ângela Poliana acabou de fazer uma pergunta: qual o plano de carreira para o trainee? Poliana, como eu falei inicialmente, o programa de trainee pra gente é um investimento de longo prazo, né? Um investimento no futuro. Então, o trainee, ele entra aqui, depois que ele entra no Job Rotation, ele entra como, que a gente chama aqui dentro de analista 1, e depois que ele entra para a área fim, ele vira analista 2, né, que é como se fosse pleno. E aí ele precisa desempenhar, né, e entregar resultado dentro da área para ir crescendo como qualquer executivo. Então, a carreira do trainee dentro da AG, ela não é pré-traçada. O trainee é que traça a carreira dele aqui dentro. Então, a gente hoje tem ex-trainees que já são gerentes, a gente tem ex-trainees que são analistas, a gente tem ex-trainees com muito potencial, super promissores. Então, o trainee pode chegar até onde o potencial dele quiser.
né, deixar até onde ele quiser, até onde o potencial dele for. E a ideia é que sejam de preferência cargos de grande relevância dentro da empresa, ou seja, que trainee vá para trabalhar dentro do core business mesmo, que vá trabalhar e alcançar grandes espaços dentro das nossas operações, dentro das áreas corporativas, dentro do negócio como um todo. Ângela, para encerrar, seguindo o tema do nosso live, eu queria que você respondesse para os candidatos como o Programa Internacional de Trainee é visto pela Andrade Gutierrez. O Programa Internacional de Trainee é a grande porta de entrada para os profissionais de grande sucesso que a gente quer ter na companhia. Porque são os profissionais que a gente entende entrar alinhados com os valores da empresa, entrar alinhados com os princípios, com a cultura que a gente entende ser os nossos principais valores dentro da companhia. E o programa de trainee, os trainees que entram aqui são o nosso futuro. É assim que a gente enxerga, né? São as pessoas que a gente quer ver nas posições de alta liderança no futuro da companhia. Bom, terminamos aqui o nosso terceiro live. Nós conversamos com a Superintendente de Gente e Gestão da AGI, Ângela Serpa. Nós recebemos aqui um alto número de perguntas, né? Em função da duração do bate-papo, nós não conseguimos responder a todas as perguntas. Mas, candidata a trainee, você pode acessar o site do programa, né, para mais informações, www.agjovem.com.br. Nosso próximo chat vai acontecer no dia 10 de agosto, então fiquem ligados em nossas redes sociais. Boa noite, Ângela. Boa noite, candidatos. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação de todos.